O Sport entra em campo hoje pela Série B precisando desesperadamente da vitória para não correr o risco de sair do G4 já nessa rodada, e o Mirassol pode conquistar o acesso nessa rodada em caso de vitória. E quem tá de olho nesses jogos aí, secando muito o Mirassol Sport, é o Ceará. Vai ficar muito atento a esse jogo, vamos ver os favoritos para vencer os dois jogos da Série B de hoje. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Já estamos aí na 36ª rodada da Série B, já começou ontem, tivemos dois jogos muito importantes, cara. Já tivemos aí uma derrota do Novo Horizontino que não conseguiu aí confirmar o seu acesso e uma vitória do Goiás, que, meu irmão, mexeu com o acesso e mexeu também com zona de rebaixamento, tá? Operário e Goiás seguem sonhando. Tivemos esses dois jogos, vamos falar melhor como é que isso mexeu com a tabela da Série B, mas hoje vamos focar aí nos dois jogos, o pré-jogo de Sport Chapecoense e também Avaí e Mirassol. É briga pelo acesso e também contra o rebaixamento, né? No caso da Chapecoense. Eu me chamo Diogo Cunha, cara. Esse é o canal Torcedorismo. Se inscreve aí no canal, meu irmão. Marreta a inscrição aí. Inscreva-se, é de graça. Clica aí e ajuda o nosso canal a continuar vivo. Sem mais delongas, vamos começar falando sobre Sport Chapecoense, jogo às 18h30. Vamos falar primeiro, vou botar a tabela aí para a gente trocar uma ideia do que pode acontecer com o Sport nessa rodada, né? Cara, o Sport pode sair da zona de classificação para a Série A, pode sair do G4 se não vencer a Chapecoense hoje, tá? Se não vencer, se empatar, vamos trabalhar com empate. Se o Sport empata, vai a 60 pontos. O Ceará, se vencer, passa em número de vitórias, empata o número de pontos e passa o Sport. Então, obviamente, o seu empate não serve, a derrota então é um desastre, né? Mas a vitória do Sport pode colocar o time ali a 62 pontos, um pontinho do Novo Horizontino, e se o Santos tropeçar, pode levar o Sport de volta e a briga pelo título e também encaminhar o seu acesso um pouco mais em caso de tropeço do Ceará. Então, a vitória hoje pode tranquilizar a vida do Sport. Para a Chapecoense, cara, não chega a ser um desastre por conta da já derrota do CRB. Então a Chapecoense não entra mais na zona do rebaixamento nesta rodada, tá? CRB já perdeu, então a Ponte Preta no máximo passa o CRB, não passa a Chape, mas encostaria ali na Chape, né? Na verdade a Ponte Preta passa a Chape, mas o CRB não pode mais passar a Chape, né? Então se a Ponte Preta vencer, quem entra na zona é o CRB. É isso, obviamente passa a Chape porque tem 38 a 40 pontos. Mas o CRB já não pode mais passar a Chape. Mas, cara, a Chape eu tô falando pra você já há algum tempo. A Chape na próxima rodada vai pegar o Curitiba e fecha a última rodada contra o Mirassol, que talvez ainda esteja brigando por acesso. Então, a Chape tem que abrir o olho. Pra esse jogo de hoje, cara, a gente vem com um Sport um pouco pressionado, né? O Sport vem de duas derrotas seguidas na Série B, uma coisa que não é tão comum, não foi tão comum ao longo da trajetória do Sport. Foram dois jogos fora de casa, tá? O Sport perdeu pro América Mineiro em BH, tudo bem, e perdeu pro Operário de novo na Série B. Tomou a virada, né? O Tite Ortiz fez o gol que abriu o placar, e aí foi expulso logo depois. O Sport recuou muito, acabou sendo derrotado e volta para a Ilha do Retiro precisando, assim, muito, muito dessa vitória para não deixar o acesso sob risco, né? Porque se o Sport não vencer, como eu já mostrei pra você, ele pode sair da zona de classificação e depois tem um jogo difícil contra a Ponte Preta, desesperada fora de casa, e fecha a última rodada contra o Santos, que talvez ainda esteja ali brigando pelo título, né? Talvez não tenha confirmado ainda o seu título ali a essa altura, o Santos. Então o Sport, cara, não pode deixar esse jogo de hoje passar, tá? Não pode deixar essa oportunidade passar, de jeito nenhum. E pro jogo de hoje, cara, o Pepa tem problemas pra escalar esse time. E, cara, vou te falar, não sei se você já andou dando uma lida aí no provável time do Sport, eu não gostei não, tá? Comenta aqui embaixo se tu gostou ou não gostou dessa ideia aí. Vou te passar a ideia do Pepa aí qual é. O Tite Ortiz tá suspenso, né? Foi expulso, não joga. Zé Roberto se machucou também com 5 minutos nesse jogo aí. Contra o Operário, também tá fora da partida de hoje, e o Coutinho também tá lesionado, então não tem um centroavante de ofício. Então qual foi a ideia do Pepa? Cara, botar o Leni Lobato na ponta, vai entrar para ser um dos titulares, adiantar o Fabrício Domingues para outra ponta e colocar o Barleta, que tá voltando agora de lesão, como um falso 9. Que ataque é esse, meu irmão? Leni Lobato, Fabrício Domingues e Barleta. Eu acho que ele, adiantando o Fabrício Domingues, ele perde em 2 lugares, né? Ele perde um grande volante e não sei se ganha um grande atacante. Então ele perde no ataque, perde no meio. Vamos ver se vai funcionar essa ideia aí do Pepa.
Cara, eu não gostei. Não gostei. Ainda mais o Barleta de falso 9 ali. Acho que vai ser duro esse ataque de hoje aí. E, obviamente, né? Com o Fabrício Domingues saindo do meio de campo, o Julian Fernandes, ele entra ali como titular, fazendo meio de campo ali com o Lucas Lima e com o Felipe, né? Então, cara, não sei como é que esse time do Sport vai funcionar hoje. E é um jogo, assim, decisivo. Uma final que não pode perder de jeito nenhum. A gente sabe que a Chapecoense é um time que fora de casa não tem um retrospecto tão ruim assim, né, como indicaria a sua posição. A Chapecoense é o 7º melhor visitante, tá? Em 17 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu outros 9. Não é nada demais, mas tem um bom desempenho. Venceu o último jogo fora de casa, inclusive, a Chape, né? Venceu o Brusque, num confronto direto. Então a Chapecoense é um time que sabe se retrancar, sabe se fechar e sabe sair no contra-ataque. E, cara, a retranca da Chape com esse ataque que o Pepa tá montando, não sei se vai ser fácil pro Sport furar, não. Vamos ver, né? Se essa invenção vai dar certo ou não. O cara tá ali o tempo todo no treinamento, sabe o que os jogadores são capazes. Mas vamos ver se isso vai funcionar ou não para essa partida de hoje. Do lado da Chapecoense, cara, eu te mostrei também a tabela ali que a Chapecoense não pode mais entrar na zona do rebaixamento nesta rodada. Só que pode ser uma rodada, cara, em que deixa a Chapecoense muito próxima da salvação, né? A Chapecoense vencendo esse jogo coloca ali 4 pontos de vantagem para o CRB, que já foi derrotado. E se a Ponte não vencer o Vila Nova, a Ponte tem um jogo dificílimo contra o Vila Nova no Oba, né? O Vila ainda... Talvez o Vila ainda com chance de acesso, vai depender dos jogos de hoje, né? Se Sport e Mirassol vencerem, o Vila não terá mais chance de acesso. Mas mesmo assim é um jogo difícil contra a que a Ponte Preta vai ter. Então se a Ponte não vencer e a Chape conseguir pontuar, principalmente vencer hoje, a Chape praticamente se salva do rebaixamento. Vai a 43 pontos e praticamente se salva. Então é um jogo que pode ser a salvação da Chape. É um jogo dificílimo, tá? A Chape precisa de pelo menos mais 4 pontos para se garantir. Mas acredito eu que 3 pontos seja o suficiente. Pode ser que a Chape esteja se concentrando no jogo em casa contra o Curitiba, mas não pode deixar a oportunidade passar. Então hoje a Chape vai tentar pelo menos um pontinho, né? Melhor que nada. Para garantir esses 4 pontos precisa de um empate e uma vitória. Então vai tentar se retrancar de qualquer jeito. Vai mais tranquila por não ter mais possibilidade de voltar para a zona do rebaixamento, mas ainda assim vai tentar vencer com seus contra-ataques, que a Chape até faz isso muito bem, né? Tem desfalques também pro jogo de hoje, tá? Não é só o Sport, não. O Marcelinho, né, o lateral direito, e o Giovanni Augusto, eles dois estão fora do jogo de hoje. E o Doma, tá? É a única boa notícia, porque ele volta da rodada passada, ele estava suspenso, ele volta a ficar à disposição aí do Gilmar Dalpozo aí para escalar esse time da Chape para enfrentar um jogo dificílimo. A Chape tem uma tabela dificílima e tem esses desfalques aí. Retrospecto histórico entre Sport e Chapecoense na Série B. Foram 7 jogos, tá? Com 3 vitórias do Sport, 1 da Chape e 3 empates, tá? Então o Sport leva vantagem. Primeiro jogo foi 1-1, né? No primeiro turno, o Sosso foi demitido nesse jogo, se eu não me engano, né? O Sport tomou aquele gol no finalzinho. Pra esse jogo de hoje, cara, favoritismo pra mim é do Sport. Tá? Vou dar 3 raios pro Sport, 2 pra Chapecoense. Eu pensei muito se eu daria 4 raios de vantagem pro Sport, mas por conta desse ataque meio inédito que a gente vai ver aí, eu tirei um raio de favoritismo do Sport. Não sei se eu confio muito nesse ataque de hoje e o time vai ter dificuldades para entrar nessa retranca da Chape. Vai precisar de um ataque entrosado, mas para mim o Sport é favorito. Se você vai nesse jogo, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca. Cara, todo mundo que me marcar lá nos stories eu vou repostar, tá? Direto do estádio. Todo torcedor que me marca eu reposto no Instagram. E lembrando que lá no Instagram tá rolando votação para colocar um quadro do seu time aqui. A torcida que mais votar vai conquistar um quadro aqui no cenário do canal. Tá rolando inclusive as quartas de final do Sport, hein? Torcida do Sport, ó, lá no Instagram tá rolando votação. E se eu não me engano, tava muito equilibrada essa votação aí a última vez que eu vi. Então vai lá e vota para garantir o seu time aqui no cenário. O outro jogo de hoje é Avaí e Mirassol, o jogo às 19 horas. O Avaí não tem mais o que fazer, né? Vamos botar a tabela no ar aí de novo. O Avaí não tem mais o que fazer. Tá aqui na meiuca da tabela. Já botou 7 pontos ali para a zona do rebaixamento. Não vai cair. Já botou ali 13 pontos de distância para o G4. Também não vai subir. Então o Avaí é mais um time que tá de férias nessa temporada. O Mirassol pode conquistar o seu acesso nesse jogo. O que precisa acontecer para o Mirassol vencer, para o Mirassol conquistar esse acesso? Tem que vencer o Avaí e torcer para o Ceará tropeçar. Simplesmente, se o Mirassol vencer e o Ceará empatar, já é o suficiente
pro Mirassol garantir a sua classificação para a Série A do ano que vem. Então é um jogo gigantesco pro Mirassol. O Mirassol pode conquistar esse acesso e vencendo, inclusive, esse jogo de hoje, cola no Santos ali em número de pontos, né? Cola na disputa pelo título também. Então vale confirmar o acesso e vale também encostar na briga pelo título. O Mirassol é um dos grandes times do momento, né? Tem 4 vitórias consecutivas, só tem uma sequência melhor, o único time que tem uma sequência melhor é o Goiás, que venceu ontem e completou a sua 5ª partida seguida vencendo. Então, só o Goiás tem uma sequência melhor, só que o Mirassol vencendo hoje pode igualar essa sequência, tá? Pode igualar aí os 5 jogos seguidos vencendo, completar ali a 5ª partida seguida vencendo, o Mirassol arrancando muito forte nessa reta final da Série B. E precisa disso, né? Porque tem time bufando ali atrás. Como eu falei, Goiás, Operário, Ceará, todo mundo arrancando também. Se o Mirassol bobear, vai ficar de fora da Série A do ano que vem. O jogo de hoje é importantíssimo. Um empate aqui não é ruim, considerando que se o Mirassol vencer e o seu principal concorrente, que é o Ceará, também vencer, ele ainda continuaria 3 pontos à frente do Ceará, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. O empate não é ruim, tá? Mas a derrota seria péssima, porque o Ceará poderia cortar para 2 pontos a diferença entre os dois, e aí fica complicado para o Mirassol jogar as últimas 2 rodadas com alguém bufando ali, e um simples tropeço já tiraria o time do G4. Então o jogo de hoje serve para manter essa tranquilidade aí pro lado do Mirassol. O Avaí, cara, é um time que tá jogando pela honra, tá jogando pela camisa, tá jogando pelo que tem que fazer, né? Tá cumprindo tabela ali. Jogou bem, a última vez jogou na ressacada já nessa condição, né? Meteu um 3-0 no Vila Nova, que era um clube que também briga por acesso, e foi muito bem o Avaí no último jogo na ressacada. O time jogou um pouco mais tranquilo, fluiu mais o jogo. Já contra o Ceará, não fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo deixou um pouco a desejar, caiu um pouco de produção. Isso acontece muito, tá acontecendo muito com o Avaí nessa reta finalzinha, né? Que o time já meio não tem mais o que fazer. Baixa um pouco ali o nível de adrenalina, né? O nível do ímpeto do jogo. Então, tem que ficar de olho nisso aí para não acontecer de novo, tá? Cara, suspensos e desfalques para os times de hoje aí nesse jogo. Igor, do lado do Avaí, tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. E Anderson Moreira tem mais 2 jogadores titulares desfalcando o time por lesão. Giovani e Ricardo estão fora, né? Giovani e Zé Ricardo estão fora aí, estão no departamento médico, não vão jogar contra o Mirassol. O Mirassol tem 2 baixas importantes aí, tá? O Rodrigo Andrade e o Negueba. Os 2 estão lesionados, nem viajaram para Florianópolis, né? Inclusive teve um grande problema aí, né? O jogo chegou a ser adiado para hoje, seria ontem, foi adiado porque o Mirassol não conseguiu embarcar para Florianópolis por conta das chuvas. Então isso já desgasta um pouco mais o elenco, né? Foi todo mundo para o aeroporto, depois voltou todo mundo para o hotel. Isso não é bom. Teve problema na viagem, mas pelo menos não tem nenhum suspenso. O Mozart não tem nenhum suspenso, só tem mesmo o Rodrigo Andrade, que é um volante, e o Negueba, que é atacante de desfalques para o jogo de hoje. Cara, favoritismo para mim é do Mirassol, um time que vem com 4 vitórias seguidas. Tudo bem que é bom a gente falar que desses 4 jogos venceu, né? Os últimos 4 jogos, 3 foram em casa. Teve apenas um jogo fora de casa. Então, o Mirassol é um time um pouco inconstante quando joga fora de casa, né? É um time que não é ruim, é o 5º melhor visitante, mas, por exemplo, tô vendo aqui o retrospecto, ó. Venceu o último, perdeu o penúltimo, venceu o antepenúltimo e depois 2 derrotas seguidas nas rodadas anteriores. Então é um time que não consegue manter uma constância fora de casa. Então isso pode ser ruim, tá? Enquanto o Avaí é um time que já nessa fase de férias, já tranquilo, macetou o Vila Nova a última vez que jogou em casa. Para mim, o Mirassol é favorito com 3 raios apenas contra 2 do Avaí, porque nunca é fácil vencer o Avaí na ressacada. E quem é que vai ficar de olho neste jogo de hoje, meu irmão? Você já sabe, né? Torcida do Ceará, torcida do Vozão. Por quê? Cara, joga diretamente a vida do Ceará. Esses 2 jogos de hoje influenciam diretamente a vida do Ceará, né? Porque o Ceará pode entrar na zona de classificação para a Série A já nessa rodada. Se o Sport tropeçar e o Ceará vencer lá na terça-feira, só que o Ceará vai jogar, né? O Ceará entra na zona de classificação e vamos supor que o Sport vença, né? E o Mirassol tropece, também é bom para o Ceará, porque o Ceará vai ficar uma rodada apenas de distância do Mirassol. Então esses 2 jogos de hoje influenciam muito o Ceará. Não só o Ceará, né? Mas todo mundo aqui atrás. Goiás e Operário, que estão arrancando, também dependem muito de tropeços desses 2 times aqui.
principalmente do Sport, que está mais próximo ao alcance, né? O Goiás, por exemplo, colocou 2 pontos ali só para o Sport. Mas Mirassol tropeçando também é bom para todos esses times aqui que ainda sonham com o acesso. Comenta aqui embaixo para quem você vai torcer nos jogos de hoje. O que você acha das escalações dos times e quem é favorito, tá? Comenta aqui embaixo também. Fala aí das suas apostas que você vai fazer para esses jogos. Ajuda a rapaziada que gosta de apostas. Não deixa de se inscrever no canal e de ir lá no meu Instagram votar. Ó, votar para botar o quadrinho do seu time aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!